Sejam muito bem-vindos ao Boomcast. Hoje vamos gravar aqui o nosso primeiro episódio com a Sílvia. A Sílvia é coordenadora regional da DSI Crédito Sul. Hoje vamos ter aqui uma pequena conversa onde vamos falar um bocadinho sobre como é que tem sido o percurso dela, as adversidades que ela enfrenta atualmente e aquilo que estamos a planejar fazer para o futuro. Vamos ter aqui esta conversa para percebermos exatamente como é que também tem sido todo este trajeto da Sílvia e desta forma também conseguir-vos agregar o máximo de valor durante toda esta hora, de modo a que realmente vocês consigam tirar o máximo para vocês aí desse lado. Neste caso, Sílvia, podes-te apresentar, se calhar é mais fácil. Olá, Martim. Em primeiro lugar, obrigada por este convite. Isto é o teu primeiro podcast, não é? É o primeiro. Portanto, para mim é um orgulho teres-me convidado para estar aqui presente contigo. Portanto, o meu nome é Sílvia Pereira. Neste momento, além de empreendedora e mentora, sou coordenadora regional na DS em Terminais de Crédito. Sou também mãe e também... O meu propósito é mesmo ajudar outras pessoas a crescer em várias áreas da minha vida. E, portanto, o que é que queres saber de mim hoje? Ok, boa. Efetivamente, eu tenho uma data de perguntas para te fazer, mas a primeira é perceber exatamente por onde é que tu começaste. Ou seja, nós sabemos que tu hoje geres ou coordenas quase 50 e tal lojas. São 50 lojas, 50 e tal lojas. Nós, na realidade, conhecemos até foi a partir de um dos nossos clientes que até acabou por nos referenciar a ti. Nós depois tivemos uma conversa, percebemos que tínhamos aqui ideias muito semelhantes e que nos identificávamos bastante. E eu fiquei surpreendida que isto conhecer até por isso, porque 20 anos, não é? Com 20 anos já tens o percurso que tens. Ter já uma empresa e liderares uma equipa de vendas, isso é fantástico. Já é alguma coisa, ainda há muita coisa a fazer, mas... Tomara eu com 20 anos já estar assim. Já é alguma coisa. Boa. Como eu estava a referir, ou seja, nós conhecemos exatamente a partir do nosso cliente, depois tivemos então uma pequena conversa, percebemos que nos identificávamos aqui em bastantes pontos e então eu achei que tu fosse uma excelente convidada para fazer então este primeiro episódio. O que é que eu queria perceber e era aquilo que estava a dizer. Hoje em dia, Sílvia, mãe, gera mais, ou coordena, neste caso, 50 lojas da DSI Crédito, que é um absurdo. Eu às vezes ainda penso como é que tu tens calendário para tanta coisa, mas já vamos lá chegar. Desde já também é um prazer ter-te aqui hoje sentada comigo. E o que é que eu queria perceber? É começar pelo início, que é como é que tu começaste, ou seja, de onde é que tu vieste, e perceber aqui um bocadinho do que é que tem sido o teu percurso e depois vamos desenvolvendo a partir daí. Bem, o meu percurso começou... Se até formos tocar aqui na parte da ligação com pessoas, começou desde pequenina, não é? Porque os meus pais tinham supermercados e eu desde pequenina que comecei a lidar com pessoas, porque eu estava com eles nos supermercados, comecei até a ajudar, não é? Aquelas pequenas coisas, e isso fez com que eu me habituasse a estar com pessoas, a tirar dúvidas, a aprender, a ver, a mexer na caixa, ver a minha mãe a vender, o meu pai a vender, os empregados. Portanto, eu comecei logo de muito pequenina a levar aqui com todo este fluxo, não é? E isso trouxe-me aqui um pouco aqui a veia do empreendedorismo, não é? Mas também mostrou o que é que eu não queria. Porquê? Porque os meus pais trabalhavam muito. Fim de semanas, feriados, mesmo a nível de férias, tiravam poucas férias. Porquê? Porque depois fechava o supermercado e tinham receio de perder os clientes. Portanto, eu também percebi logo desde aí que eu queria ter o meu negócio, mas também queria ter tempo, não queria estar tão presa, não é? Aliás, nós antes muitas vezes sabermos o que é que queremos, devemos saber o que é que não queremos. Exatamente. Eu acho isso mesmo super importante. Não, isso é uma verdade. Pronto, e depois o meu percurso, eu licenciei-me em gestão, depois tornei-me contabilista certificada, porque o meu curso na altura permitia-me tornar-me contabilista certificada. Fiz o primeiro exame que existiu da Ordem dos Secretários Oficiais de Contas e depois entrei para uma empresa a fazer um estágio profissional. Acabei por lá ficar 5 anos. A empresa era da área da construção, eu estava na parte dos recursos humanos e da contabilidade, e enquanto lá estava, o bichinho já andava aqui. Aquele bichinho em que me dizia: Sílvia, tu aqui tens um ordenado, mas este ordenado não te vai fazer ter muito dinheiro, não é? E então aquele bichinho começou, e eu comecei a pensar: o que é que eu vou fazer? E entretanto, o que é que eu me lembrei? Como eu era contabilista certificada, disse: olha, por que eu não começo a fazer aqui umas contabilidades, começar aqui a ter um dinheiro extra? Comecei por aí, fiquei primeiro com um café. Boa.
com um café, aquilo foi tudo novo para mim, não é? Tive que aprender. Depois do café, houve um amigo que abriu a empresa, falou comigo, houve outro amigo que abriu a empresa, falou comigo, e isto começou a crescer. Então eu comecei, tinha o meu trabalho normal, não é? Por conta, pronto, e era um bom trabalho, já estava com um bom ordenado, seguro de saúde, carro da empresa, pronto, uma vida confortável. Uma vida confortável, claro. Mas não, mesmo Não assim, chegava. não chegava. Claro. Boa. Pá, não chegava porquê? Porque eu saía do trabalho, ia para casa, estava ali, de volta das contabilidades, porque cada vez eram mais contabilidades e pronto, e eu pensei, bem, eu tenho que pensar em algo. Então comecei a ver, a estudar, a ver franchisings, estudei várias opções, até que, entretanto, engravidei, mais ou menos aos 29 anos. E geralmente as mulheres, nesta fase, é uma fase de mudança, não é? Até porque nós começamos a ter algo dentro de nós que vai além de nós, não é? Isso faz-nos pensar em que queremos ser um exemplo. Claro. E depois isso fez com que eu realmente tomasse a decisão de que eu para crescer vou ter que sair do certo. Do conforto. Eu vou ter que ir para o incerto. E foi um pouco isso. O que aconteceu? Mantive as contabilidades, não é? Mas negociei na altura a minha saída da empresa. Estávamos em 2011, pico da crise, não é? Nessa altura, que idade é que tu tinhas? Em 2011 tinha 7 anos. 7 anos. Pronto, tinhas 7 aninhos. Ainda estava. Não sei se te lembras de que isto aconteceu, mas houve um pico de crise e que as pessoas estavam com graves dificuldades. Nessa altura, os bancos não estavam a dar crédito às pessoas. Aliás, foi naquela fase em que as pessoas estavam a perder as casas para os bancos. Portanto, estás a imaginar. Foi Sim, pronto. E numa fase de crise, a Sílvia decide abrir uma empresa. Mais adversidade. Pronto, então o que é que aconteceu? Na altura eu andei a pesquisar e conheci a Decisões e Soluções. Tu hoje conheces várias marcas do grupo. Na altura era só a DS360. Na altura era a Decisões e Soluções que a gente chama a 360, a verde escura. É mais antiga. Sim. Ou seja, porquê? E porquê é que me chamou a atenção? Porque tinha várias áreas. Eu ali tinha, na altura não era intermediação de crédito, era consultoria financeira, tinha a mediação imobiliária, tinha construção de imóveis, mediação de seguros. Eu pensei, bem, isto aqui é super interessante. Porque é um ecossistema. Tinha várias. Se bem que a parte imobiliária deixava-me ali um bocadinho, porque naquela altura eu tinha aquela ideia que a imobiliária é só para quem não queria fazer mais nada. Portanto, hoje em dia nós vemos que realmente é espetacular, é uma das áreas que mais dinheiro dá, mas naquela altura ainda havia aqui muito preconceito com a área imobiliária. Mas eu disse, olha, acho que é interessante. Pronto, desafiei uma amiga minha e decidimos avançar. Tive que, pronto, negociar a minha saída, ou seja... E claro que foi um desafio, não é? Foi um desafio para mim, porque eu não estava minimamente à vontade com nada, não é? Tive que aprender tudo do zero, claro. Desde a consultoria financeira, como a mediação de seguros. Ou seja, tu só começaste a aprender essas áreas todas quando começaste a empresa? Exatamente, sim. Okay. Eu tomei a decisão e depois, pronto, mas assim, a verdade é que a empresa dá-nos muito apoio e dá-nos muita formação, não é? Nós tivemos um bom acompanhamento, tive que tirar cursos, tive que me formar, mas as coisas foram acontecendo, não é? Começaram a acontecer. O primeiro ano foi muito difícil. É o normal. Mas naquela altura foi ainda mais difícil, porque estamos num período de crise, não é? E eu lembro-me que eu, para conseguir pagar as contas ao final do mês, não é? Eu tinha que fazer muitos cartões de crédito. Na altura nós também temos um dos nossos parceiros é a Unicre, naquela altura já era, e depois para mim foi um desafio, porque o cartão de crédito era algo que para mim, eu tinha ali algumas crenças com o cartão de crédito. O cartão de crédito não é bom. Não. Claro. E depois aprendi que, mas este cartão até é um cartão que pode ser utilizado de forma inteligente, é um cartão que permite pagar em 3 vezes sem juros, é um cartão que pode ser pago a 100%, ou seja, as pessoas compram, mas se pagarem não têm juros, então arranjei ali uma forma de conseguir perceber que não, desta forma, isto é um bom produto, eu tenho que acreditar no produto que vendo. Claro. E então, pronto, foi assim que eu comecei a fazer cartões, a fazer apólices de seguros. E numa fase inicial, foram os produtos que eu realmente consegui ter rentabilidade. Claro. Até que quando surgiu esta situação dos bancos,
dos bancos estarem a vender os imóveis, não é? Uma das marcas que estava a vender os imóveis da banca era a nossa e tivemos aqui, portanto, essa porta de entrada muito boa. Porta de entrada. É, porque era financiamento a 100%, havia aqui, pronto, os bancos facilitaram muito. Então comecei a entrar na imobiliária. Fazíamos também consultoria financeira de uma forma diferente que é hoje em dia. Por isso é que hoje em dia às vezes custa-me um pouco o desafio de algumas pessoas na área, porque na minha altura os bancos não nos comissionavam, éramos nós que cobrávamos aos clientes. Era cobrar ao cliente. Então nós tínhamos que eu tinha que fazer contas para provar ao cliente que, ok, eu vou-lhe reduzir aqui o spread, não é? E ele tinha que nos pagar, nós tínhamos um contrato com o cliente é que nos pagava. E tinha que pagar ainda ao banco. Portanto, eu tinha que fazer uma tabela para mostrar ao cliente que, olha, você vai transferir o seu crédito, vai ter este custo comigo, vai ter este custo com o banco, mas daqui a um ano você está a ganhar dinheiro. Portanto, estás a ver o desafio. Ou seja, aí era mais desafiante. Não, muito mais desafiante. Então, hoje em dia, não é? O banco é que paga, exatamente. Hoje em dia, ou seja, nós estamos a falar de um serviço que é gratuito para o cliente. É gratuito, sim, e a oferta é muito melhor, exatamente. Naquela altura não. Naquela altura era muito... E mesmo assim, nós fazíamos. Não, e aliás, eu digo muitas vezes que na intermediação de crédito a vossa oferta é excelente. Vocês oferecem um serviço gratuito que reduz custos ao cliente sem qualquer custo nem compromisso, não é isso? Não, é assim, a intermediação de crédito para mim é só o melhor produto que temos em Portugal hoje em dia, se nós formos a analisar, porque mesmo a mediação imobiliária, não é diferente. Sim, os 5% ou a comissão é tirada... Há sempre um custo, aqui não, claro. Aqui além disso há um propósito, claro. Não é? Que é nós ajudamos os clientes realmente a poupar, não é? Nós ajudamos os clientes a encontrar a melhor solução financeira, nós ajudamos os clientes a poder poupar todos os meses, porque vamos lhe dar aconselhamento de como é que ele pode transferir o seu crédito, claro. para outro banco sem custos ou com o mínimo de custos possíveis e conseguir poupar e, portanto, acaba por ser quase um servir, não é? E, portanto, é realmente muito interessante. Mas pronto, voltando agora àquele momento, depois... o que é que acontece em todas as empresas? Pronto, em todas as empresas, aquelas que realmente crescem, não é? Porque claro. Alguma gente sabe que ficam pelo caminho. Não, e aliás, ainda há pouco tempo, há uns minutos estavas a tocar naquele ponto de... Ou seja, o primeiro ano ser bastante difícil. Sim. E muitas vezes eu acho que nós muitas vezes temos essa crença do empreendedorismo, que é aquilo que muitas vezes nos tentam tirar, que é... vamos lá ver, numa ótica geral, acho que uma empresa em média é lucrativa em 3 anos, não é algo assim? Sim, o break-even, quando faz ali, sim. O break-even, por norma, a média acho que é 3 anos, e a realidade é que muitas vezes as pessoas têm essa crença do empreendedorismo, do tipo, bora empreender, bora fazer acontecer, e depois não têm a noção do quão difícil é. E aliás, até tocando nesse ponto, por exemplo, há bocado estavas a tocar no ponto mesmo do primeiro ano ser difícil e pagar salários, etc. Por exemplo, eu e o Guilherme, nós tivemos durante mais ou menos 9 meses sem tirar um único salário da empresa, exatamente mesmo por causa disso. Exatamente, eu tive mais que isso. Exatamente. Na minha altura eu tive mais que isso. E lá está. Só que é assim, só que nós temos é que ter essa consciência que muitas pessoas não têm, não é? Exato. E aliás, não, o pior é que tu às vezes ganhas a consciência a fazê-lo, que é tu não tens a consciência. Não, mas eu por acaso, é assim, eu também venho do curso de gestão e eu estava preparada para o que vinha aí, não é? Okay. Eu tinha aqui algumas bases e por isso é que eu também quando comecei, eu estava-te a contar, vim com a contabilidade. Para mim, aquilo era o meu porto seguro. Sim. Não é? Que acabei por ter que largar também. Claro. Portanto, agora continuar aqui a passar-te o percurso. Depois o que é que aconteceu? As coisas começaram realmente a melhorar e chegou um ponto em que eu percebi que tinha que também deixar a parte das contabilidades. Para já porque aquilo já estava a ser um bocado uma seca para mim. Já não gostava daquele trabalho. E depois porque eu percebi que eu tinha que pôr a minha energia toda na empresa. Claro. Porque o que é que estava a acontecer? Estava a acontecer que o facto de eu estar aquelas preocupações, não sei se sabes as preocupações de um contabilista, não. Mas é IVAs, é fecho de contas, é balancetes. É um trabalho com muita execução. E aquilo é muito desafiante porque tu tens prazos, depois não cumpres os prazos, as finanças cai-te em cima. E aquela preocupação constante de ter sempre tudo no prazo e eu estar na empresa e depois tinha que estar até às 3 da manhã para fechar tudo a tempo, já tinha muitas empresas. Eu cheguei quase ao meu limite, pensar, não, eu não aguento mais isto, então tive que entregar. Então o que é que eu fiz? Já tinha ali uma boa carteira, se calhar tinha ali uma carteira que já me dava mais de 2.000 euros por mês
e eu tive que entregar aquilo. Entreguei aquilo a uma pessoa que eu conheci, pronto, uma contabilista, a minha amiga na altura, até a minha própria empresa eu entreguei. Vai lá como que eu cheguei a dizer, não, eu não quero mais isto. Então entreguei e pronto. E a partir daí foquei-me realmente no negócio. E foi aí que o negócio disparou. Quando eu realmente... Porquê? Tiraste todos os outros focos. E não era só isso, era... Aquilo estava-me a tirar a minha energia, estava-me a sugar, não é? Ou seja, aquilo estava-me a tirar a energia. Eu tinha que largar. E às vezes é uma dificuldade que as pessoas têm, que é... Mantêm situações que tiram energia. Sim, e aliás, isso muitas vezes é dos maiores entraves que nós temos, atenção. Sim, e pronto, isso fez toda a diferença quando eu realmente... É querer dedicar tempo a muitas coisas e depois não conseguimos fazer nada a 100%. E eu sou muito apologista de... É como se, por exemplo, vamos supor, é como se dividisse a tua água, tu tens uma garrafa e divides a água por 4, 5, 6 copos, em vez de teres um copo cheio, tens 3, 4, 5 copos ali rasos. E na realidade faz sempre muito mais sentido dedicar toda a nossa energia e foco numa só coisa. Eu sou muito apologista disso. Eu defendo que realmente nós devemos ter várias fontes de rendimento. Eu hoje tenho, não é? Eu hoje tenho a coordenação, tenho os meus negócios, tenho várias fontes de rendimento, tenho imóveis arrendados, faço investimentos imobiliários. Mas porquê? Porque foi um percurso. Mas há fases em que nós temos que estar ali focados. E depois, claro, quando realmente aquilo está a funcionar, ok, então isto aqui já está... direitinho, está a funcionar, agora posso ir para aqui. Agora isto também está a funcionar, posso ir para aqui. Portanto, podemos sim... Existe um caminho. Sim, mas não pode ser logo... Quer dizer, agora de repente eu vou fazer imensas coisas. Eu vou fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Não vai funcionar. Ou seja, nós temos que estar... A nossa energia tem que estar realmente ali. O foco tem que estar ali. E nessa altura, pronto, foi a decisão que eu tomei e foi a correta, porque comecei a pôr a minha energia na empresa, até porque depois... Eu tive aí outro desafio, porque eu já estava mais ou menos a meio do meu percurso da empresa, as coisas estavam a correr bem e de repente tive ali um back outra vez. Porquê? Porque o meu melhor vendedor na altura decidiu abrir a própria loja, ainda nas instalações. O outro meu melhor vendedor decidiu ir trabalhar para fora. A minha sócia teve uma proposta para um trabalho e quis ir, ou seja, eu depois acabei por ficar outra vez sozinha. Foi logo ali um andar para trás. Sim, só o que é que acontece? Sim, foi um andar para trás. Mas faz parte. Mas isso fez-me bem. Faz parte. Isso também foi um momento que me fez dar a volta. Porque às vezes nós às vezes temos que ir lá abaixo para depois voltar a subir com mais força. Claro. E foi isso que me aconteceu. Acabei por ficar... Ou seja, já estava ali tudo encaminhado. Pronto, voltei quase à estaca zero. Mas já tinha outro conhecimento, tinha outra bagagem. E depois, aí também aprendi uma coisa que é... Eu não quero mais estar dependente de poucas pessoas. Eu tenho que formar uma equipa a sério. E foi aí que... Porque eu aí senti que com 2 ou 3 pessoas que saíram, fiquei sozinha. Não é? Então, eu assim pensei, não, eu agora quero... Então depois aí o meu foco foi muito recrutamento. Recrutar uma equipa. Pronto. E eu... sempre a fechar negócios, a vender, não é? Porque eu... Sim, a fazer tudo ao mesmo tempo, nessa altura. Sim, nessa altura foi. Nessa altura eu fazia tudo. Nessa fase eu fazia tudo. Eu às vezes até tenho alguns vídeos a brincar com isso, que eu era empregada de limpeza, eu era administrativa, eu era a recrutadora, eu era a líder, porque tinha que liderar a equipa, claro. Eu era a comercial, porque eu tinha que ir buscar negócio. É aquela fase de fazer tudo. Não, e essa fase existe. E eu também acho que essa fase é importante. Porque essa fase, e tu também já o fizeste, não é? Você está no chão de fábrica. Tu já fizeste. Já? Tu agora já não vendes, não é? Tu estavas-me a dizer isso. Sim, agora sim, tens a tua equipa que vende. Sim. Mas tu passaste pelo processo. Passei. Como é que tu podes ser o exemplo para a tua equipa se tu não passaste pelo processo? Não dá? Não é? Tu tens de conhecer a dor deles, tens de saber o que é que eles passaram. E tens de saber ensinar. O que é que eles estão a passar, não é? O que é que eles estão a passar para conseguires mostrar o caminho. Assim, claro. Eu já estive aí, não é? E até para tu tens esta moral de dizer, eu já estive aí. Claro. E não é só isso, imagina, eu acho que muitas vezes quando nós temos essa tendência de nos afastar das coisas muito rápido ou de nunca ter estado lá, as pessoas já não têm tanta confiança ou credibilidade no líder que tu podes ser, porque não entendes muito bem as dores que eles estão a passar. Não, exatamente. E isso muitas vezes, aliás, há muitas equipas de vendas em que isso mesmo causa desconforto. Aliás, eu ainda hoje estava a fazer uma entrevista com uma nova closer que nós vamos trazer. Sim. E a dor dela na empresa atual que ela trabalha ela tem uma diretora comercial que nunca foi closer e diz-lhe, olha, tens que fazer isto, tens que fazer isto, tens que fazer isto nas reuniões de vendas. Ela já sabe que aquilo não funciona. Sim. E por exemplo, a diretora comercial dela bate sempre na mesma tecla. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que nós idealizamos na teoria não é aquilo que se reflete na prática.
E ela, ao não ter estado nesse chão de fábrica de saber fazer exatamente o que é que essa closer está a fazer, não a consegue ensinar. E então isso entra aqui em conflito porque não passa a Por isso é que credibilidade eu que deve defendo passar. que é preciso passar pelo processo, não é? Claro. Tens que passar pelo processo. Mesmo eu digo hoje às minhas equipas, ou mesmo aos diretores, que é, quando eles começam, é importante eles passarem pelo processo, eles saberem fazer as coisas, para depois poderem ter ferramentas para ensinar a equipa a fazer o mesmo, não é? Nós muitas vezes queremos chegar ao cimo da montanha sem passar pelo trilho. Pois, mas mas temos que passar por lá, não é? Temos que passar por lá. É dizer, se eu quero que a minha equipa faça contactos todos os dias, eu tenho que fazer contactos todos os dias. Eu tenho que ter passado pelo processo, eu tenho que o ter feito. Eu nunca deixei de angariar imóveis e de fechar negócios. Eu sempre fui a melhor vendedora da minha loja. E, estava naquela fase em que já estava a começar a mudar, né? Já estava a começar a delegar muito. Mas durante muito tempo eu era... Porque eu assim, se eu consigo e faço tudo, vocês têm que conseguir. Claro. É? E eu depois comecei a mudar, comecei a ir com eles porque o meu foco sempre foi mais imobiliária, atenção. Eu sempre fiz o crédito, pronto, era dos negócios que vinha da imobiliária. Na altura que estava nas soluções, era sempre o foco era imobiliário. Nós em 2022 conseguimos chegar ao top 5 de faturação da marca, portanto nós tínhamos bons resultados, tudo da imobiliária. Portanto, os negócios e o crédito vinha, pronto, como acréscimo, realmente, mas e na imobiliária é duro. A imobiliária é dura. Claro, porque... e é um mercado super complicado. Não, é um mercado complicado, é o mercado de Lisboa, não é? O mercado de Lisboa. Okay. E atenção, as pessoas estavam comigo, praticamente todas vieram do zero. Eu nunca fui, e eu tinha que ainda lutar contra a concorrência, não é? Porque isto na imobiliária é uma pressão. Todos os dias a minha equipa estava a ser contactada com Remax. Sim, aliás, nós conhecemos aliás, nós já trabalhamos com bastantes imobiliários, é uma data de imobiliários que a forma de adquirir talento é ir buscar, sim, claro. Portanto, o meu recrutamento sempre foi muito à base de convite, ok? De convite e do mercado de atração, ou seja, eu comecei a construir uma equipa e eles próprios traziam pessoas para a equipa, e ok? Começámos a trabalhar logo redes sociais, até a Bruna ajudou-nos muito com isso, a Bruna Cruz, que hoje trabalha comigo, é uma das pessoas da minha equipa na parte do marketing. Ela começou comigo na altura de soluções, com estágio profissional, e ela ajudou-nos imenso a criar este mercado de atração em que ela trabalhava muito bem a realidade da loja, porque depois é outra coisa que não vale a pena nós estarmos aqui a passar o que não é? As coisas têm... Aliás, sim, nós temos muitas vezes tendência ou até mesmo tanto na área da intermediação de crédito como no imobiliário, eles têm muita tendência de vender o sonho, vender aquilo que não existe. Não, e é isso que é importante, ou seja, é passar o que existe. As pessoas têm que ser atraídas pelo que existe. E basicamente eu traio aquilo que eu sou, não é? Portanto, eu primeiro tenho que ser aquilo que eu quero. Não, e recrutar nesses mercados é promessas muito agressivas. E aliás, eu acho que esse é um dos pontos principais do recrutamento, é ter logo uma boa gestão de expectativas, senão as coisas nunca vão correr bem. Sim, não vale a pena estar a vender algo que depois não acontece. Se tu trazes a pessoa e ela vem com uma expectativa e tu depois na realidade integras a pessoa e aquilo que ela tinha como expectativa não se vai cumprir, nunca vais conseguir reter talento. Não, depois ela vai embora, depois ela acaba por ir embora, não é? Mas pronto, e foi um pouco isso. Depois, entretanto, o que é que aconteceu? Depois, eu já estou no grupo há 13 anos. 13 anos. Já são 13 anos, portanto, isso é outra coisa que às vezes eu também gosto de dizer às pessoas, que é, eu para chegar hoje aqui, eu tive muitos anos de luta, tive muitos anos a dormir pouco, muitos anos a fazer tudo, a trabalhar muito, e realmente, pronto, foi desafiante, não é? E o que eu vejo hoje é que as pessoas querem tudo rápido. Ou seja, eu tenho um percurso de 13 anos de muito trabalho. Claro. Para conseguir realizar as pessoas não têm noção. E as pessoas, e o que eu vejo hoje é, querem tudo rápido, querem tudo fácil. Não é fácil. Agora, é assim, eu tenho que pensar hoje cada vez está mais rápido. Se eu tivesse as ferramentas, na minha altura, que existem hoje, tinha crescido muito mais rápido. Não. Hoje as pessoas têm tudo mais facilitado. É o digital, é o ChatGPT, é tudo, não é? E não, aliás, a barra hoje em dia para tu ter sucesso é cada vez mais baixa. Tipo, eu acredito hoje em dia, aliás, nós estamos... Ou seja, tu vais ser um milionário bem rápido. Espero que sim. eu já disse que tu vais ser milionário. Eu sei, mas porque, olha, e vou dizer isso até porque olha, tu sabes vender. Tu aprendeste a vender. Quem sabe o que eu faço melhor. Olha, quem sabe vender nunca fica pobre. Claro. E quem sabe ajudar
uma equipa a vender, quem sabe liderar uma equipa de vendas tem uma grande probabilidade de ficar milionário. Claro, não, é Portanto, e não é só e isso, tu com aliás. 20 anos já lideras equipas de vendas. Portanto, não Não, tenho muitas eu lidero dúvidas disso. e ensino equipas de vendas. Aliás, o nosso trabalho é mesmo esse, é ensinar equipas de vendas. Aliás, eu acho que a educação e a consciencialização do mercado hoje sobre esse tema é nula. Nula num ponto de vista de... Existe muito pouca consciência e, aliás, por exemplo, nós quando estamos a começar, e isso era uma pergunta que eu te ia fazer aqui, que é o que é que tu sentes que são as maiores adversidades das lojas que tu tens hoje em dia e coordenas hoje em dia, que ajudas a crescer. Sim. Mas eu acho que vou tirar as palavras da boca porque muitas delas, nomeadamente, é vendas. Sim. E é o ponto mais vendas. importante. Então, é isso que eu estou a dizer, é vendas. E o que é que acontece? Nós quando começamos o negócio é isso, nós queremos fazer tudo, vamos fazer tudo e mais alguma coisa, e temos que fazer tudo. Sim. E a realidade é que nós muitas das vezes deixamos para trás aquilo que é o mais importante. E não é só esse o ponto, é nós muitas vezes não temos clareza do que é o mais importante. Por exemplo, eu desde que comecei a Boom Lab, o meu ponto sempre foi vender. Vendas. Por acaso é engraçado, eu comecei-te a ver, começaste-me a aparecer nas redes sociais. E eu achei piada porque tu eras assim muito novinho, mas estavas ali toda à vontade. Eu assim, a sério, tu, com 20 anos, já com essa garra toda, com essa ambição, Aliás, é brutal, é mesmo brutal. Ainda vamos chegar muito longe, mas o ponto passa muito por aí. O mercado hoje em dia não tem essa consciência, essa educação de que aquilo que nós, ou melhor, quando nós estamos a começar um negócio, aquilo que muitas vezes nos produz mais retorno sobre o investimento do tempo que nós temos, ou seja, onde nós alocamos o nosso tempo versus o retorno que isso traz, é em vendas. Porquê? Porque, vamos lá ver, acaba por ser um ciclo. Tu vendes, com vendas vais buscar talento, com mais talento cresces mais, ao cresceres mais vais ter mais vendas e... Ou seja, a falha é exatamente o quê? O que eu sinto, e não é só nas minhas equipes, é em toda a gente que está nestas áreas, é exatamente o mesmo. Um dos fatores é a consistência. É as pessoas não serem consistentes, porque assim, eu tenho que vender todos os dias. Eu todos os dias tenho que captar negócio. Isso é inegociável. E o que acontece é que as pessoas depois, hoje não me apetece ligar, hoje não, amanhã também não, e depois não, ou seja, a partir do momento em que não há consistência, isso é logo o problema, consistência. O KPI inicial é logo, tu deves estar a medir todos os dias quantas chamadas é que fazes. Não, e as pessoas é assim, e a consistência é aplicada a tudo, não é? É assim, se eu quero ter um corpo fit, eu não vou fazer dieta uma vez por mês ou uma vez por semana, nem vou ao ginásio uma vez por semana. Assim, claro. Ou eu me disciplino para todos os dias, claro que de vez em quando posso cometer aqui umas loucuras, toda a gente, e faz bem. Não, e é normal. É normal, mas é ao contrário, eu todos os dias me tento e porto-me bem na alimentação e no treino, e de vez em quando não. E isto aplica-se ao resto, que é eu todos os dias tenho que ter uma rotina, de captação de negócio, de falar com pessoas, de ir buscar mais formação, mais conhecimento, ou seja, isto tem que ser hábitos diários. Isso é logo o primeiro ponto. A partir do momento em que eu realmente me obrigo, não é? Eu não gosto de treinar todos os dias, sim, eu treino porque me faz bem. Agora, se me disser assim, mas tu gostas mesmo, não é o gostar, é o ter que fazer. Tenho que fazer, é como ligar assim, tenho que vender, tenho que falar, ou seja, não é eu gosto ou não gosto, tem que ser feito. Se eu tenho aquele objetivo, se eu quero crescer todos os dias, eu vou ter que realmente fazer aquilo se calhar que eu não quero fazer, mas que tem que ser feito. Claro. E é este mindset que muitas vezes é difícil incutir na maior parte das pessoas. Tu te sentes isso, não é? Claro, e aliás é o meu trabalho diário, é mesmo isso. É trabalhar isso, não é? É mesmo isso. E é super complicado, porque tipo, vamos lá ver, tu acabaste por incutir numa pessoa que acredita que deve fazer tudo e mais alguma coisa e que está habituada a executar, e aquilo que ela é boa é intermediar créditos, ponto, por exemplo. E aliás, estamos a falar do mercado de intermediação de crédito como podemos falar de outro mercado qualquer. Sim. Tu agarras uma pessoa que está habituada a executar todos os dias, a fazer aquele trabalho que é o confortável para ela, porque vamos lá ver, grande parte dos empreendedores em Portugal nós somos bons a cozinhar, abrimos um restaurante, nós somos bons a intermediar créditos, abrimos uma empresa de intermediação de crédito, nós somos bons a vender casas, abrimos uma imobiliária, mas nós somos bons a executar, mas depois não somos bons nem em marketing, nem em vendas, nem em liderança, nem em gestão, e isso é o que acaba por ser o necessário para tu seres
o dono de uma empresa. E tu incutires a uma pessoa que está habituada a esse conforto de fazer aquilo que sempre fez e de executar, que ela tem que mudar o shift e tem que começar a dedicar mais tempo àquilo que realmente importa, é super difícil. Aliás, e é o maior entrave da nossa... Por exemplo, o maior entrave hoje naquilo que é a nossa entrega, que é o tipo de empresas que nós nunca trabalhamos, é pessoas que não são abertas a mudar. Tipo, é impossível. E é aquilo que nós temos muitas vezes. Tu não podes ajudar quem não quer ser ajudado. Sim, vocês têm trabalho muito na área de impressão de crédito, de seguros, imobiliária também, não é? Claro. E, aliás, o mercado que trabalhamos mais hoje é mesmo um mercado de intermediação de crédito. E é onde temos especialização hoje em dia. É mesmo um mercado de intermediação de crédito. É um mercado que conseguimos trazer mais resultados. Mas a realidade é que tu incutires isso a uma pessoa é mesmo... É dos pontos mais difíceis. Porquê? Porque se ela não é aberta à mudança, se ela não tem... E, aliás, o nosso trabalho muitas vezes nem é... Eu digo muitas vezes que o nosso trabalho não é mudar a empresa. O nosso trabalho é mudar a pessoa. Porque se mudares a pessoa, ela muda a empresa. Sim. E tens que começar por cima. E aliás, é como eu digo muitas vezes, a água corre de cima para baixo. Sim. E tu agarras e mudas a pessoa, mesmo que nós consigamos agarrar e mudar a empresa, mas, sim. Se tu não mudas a pessoa, as coisas vão voltar ao mesmo sítio. Porque quem tem que mudar é a pessoa, porque a pessoa é que lidera, a empresa é dela. E então isso é um trabalho super complicado. Mas também vem muito, outra coisa que eu vejo é que também nas empresas, outra coisa que acontece muito é elas não saberem as pessoas que precisam, porque é assim, imagina, se tu queres um vendedor, uma coisa é se queres um administrativo, agora se tu queres um vendedor, tu tens que ir buscar uma pessoa dominante e influente. Porque essa pessoa já vai ter skills próprias que vão ajudar a fazer o que tu queres. Claro. Então às vezes também vem daqui que é eu por exemplo, eu quando tinha quando estava nas instalações, quando estava na minha loja, o que é que eu fazia? Eu identificava essas skills nas pessoas. Eu dizia assim, tu vais ser um bom vendedor. E eu falava com elas, eu reconhecia talento nelas, porque nós depois com o tempo começamos não é? Tu sentes o cheiro. Sim, claro. Não, tu olhas para a pessoa e dizes logo, ok, esta dá, esta e depois é isso que às vezes, e há bocado vinha com a Rebeca no carro e vinhamos a falar sobre isso, que é, a mim, uma das maiores dores que eu tenho é eu olhar para aquela pessoa, eu reconheço nela uma capacidade brutal, dizer, isto é um diamante em bruto, mas depois ela não acredita nela. Porque assim, porque tu também sabes isso, só há duas pessoas que não vendem hoje em dia. Quem não acredita nela e quem não acredita no produto. Claro. Porque assim, se tu acreditas, por exemplo, no produto da intermediação, é um produto fantástico, realmente acredito no produto. Agora, tenho uma pessoa que até acredita no produto, mas não acredita nela, não vai vender. Não vai. E o contrário também não acontece. Ela acredita muito nela, mas não acredita no produto, também não vai vender. Ou seja, é preciso, eu tenho que acreditar em mim e tenho que acreditar no produto. Claro. E se isso acontecer, não há hipótese. Não há hipótese porque ela não consegue mostrar confiança à pessoa do outro lado. Sim. E a base das vendas é confiança. É confiança, é nós acreditarmos em nós, acreditarmos que... Aliás, tens casos aí de pessoas que até nem acreditam nos produtos, mas vendem. Claro, também existe. Esse já estão... Também existe. Não é? Por exemplo, eu não consigo ser assim. Eu também não. Eu, para conseguir... há bocado contei a história do cartão de crédito. Eu tive que encontrar uma forma de acreditar no produto e de ver uma vantagem no produto para o conseguir vender. Porque se eu não acreditar no produto, eu não consigo vendê-lo. Portanto, claro. Eu, na posição que tenho hoje da coordenação, eu tenho uma facilidade imensa de conversar com as pessoas e explicar a vantagem. Porquê? Porque eu acredito no produto, não é? Tu também acreditas, se não trabalhavas com tantos intermediários, não é? Claro. Portanto, é um produto fantástico, a empresa é fantástica, senão não estava cá há 13 anos, e eu sei que as pessoas aqui têm as ferramentas todas para poderem chegar onde elas quiserem, mas têm que querer. Claro. Nós não podemos fazer o trabalho pelas pessoas. Tu, por muito... e tu fazes um trabalho fantástico, mas as pessoas têm que estar abertas para trabalhar contigo. Claro, têm que estar no ponto... Porque assim, se vais para lá ensinar, elas não fizerem o que tu dizes, vai resultar. Claro que não. Aliás, isso é logo das primeiras coisas que nós dizemos. Hoje em dia, o nosso ponto mesmo na entrega do nosso trabalho passa também muito por essa educação e essa consciência. Porque, pensa assim, por exemplo, eu acho que até hoje eu não... nós já trabalhámos mais ou menos com acho que mais de 100 departamentos comerciais. 100? 100, já atingimos mais de 100. Agora o número certo não sei. E a realidade é que eu acredito que eu até hoje devo-me ter sentado no máximo com tipo 1, 2, 3 empresas que chegam ao pé de mim e têm os números todos. Quase ninguém tem. Nunca ninguém tem. Tu perguntas, isto é uma coisa, por exemplo, tu se calhar chegas hoje em dia às lojas que tu coordenas ou whatever e perguntas
algumas métricas e a maior parte não tem, ou não tem essa consciência, ou etc. Porquê? Porque hoje em dia falta muita educação ao mercado. Hoje em dia o ponto já não é o agarrar e trazer aquilo que nós falamos muitas vezes, os processos, os sistemas, as formas... Sim, hoje em dia, pronto, nós, por exemplo, já temos um CRM que já lhes dá uma série de informações, ele já tem muita informação que está ali, que é só ir buscar, não é? Hoje em dia, é isso que eu estava a dizer, que é a diferença do antigamente, é que hoje em dia, com tudo o que nós temos, não é preciso perder muito tempo para ter essas métricas. Agora, tem que se registar, não é? Claro. Que é outra coisa que eu estou sempre a batalhar, que é preciso as leads, Esquece. carregarem as leads, porque eu tenho que saber com quantas pessoas é que eu falo todos os dias, para poder saber a minha taxa de conversão, não é? Isso para ti também é uma guerra com todas as empresas que trabalhas. É que as pessoas não percebem a importância, porque elas não percebem que tu sem números não consegues. Não consegues. Pois. Não consegues. É como se estivesse sempre a andar, mas a mim fica uma pergunta, então, mas porquê é que eu tenho que registar? Eu tenho que estar a explicar assim, tens que registar, porque assim, tu tens que saber, isso é ouro, porque se tu souberes que, imagina, se eu falar com 2 pessoas por dia, se eu tiver 40 pessoas, se a minha taxa de conversão é 13%, claro, eu já sei com quantas pessoas é que eu tenho que falar para ter aquele resultado. Claro. Então eu só tenho que mexer aqui, que é, queres ganhar mais, fala com mais, queres ganhar menos, fala com menos. Claro. Não é? Tipo, tu dominas, tu dominas o funil, tu dominas o negócio. Claro. E isso é, só que como é que tu às vezes fazes as pessoas ver isto? Por muito que digas, parece que não entra, às vezes não é fácil. Imagina, olha, eu digo que nós, uma das coisas que acontece hoje em dia, nós cada vez apanhamos clientes mais abertos a essa mudança, mas também é muito derivado às provas, não é? Ou seja, por exemplo, nós ainda há pouco tempo, aliás, eu agora estou a lançar algumas entrevistas com clientes, não sei se tens visto ou não, mas, por exemplo, nós agora vamos lançar até uma entrevista com um cliente, por exemplo, ele cresceu 1.600.000 em crédito escriturado por mês em 5 meses. Mas é por causa disso, é essa abertura à mudança, essa vontade. Porque começaram a fazer as coisas direitinhas. As coisas direitinhas, mas foi isso, ele entrou dentro da nossa estrutura. Eu lembro, nós fazemos a primeira consultoria, fazermos o levantamento, etc. Percebemos como é que estava a estrutura dele, o que é que ele tinha, o que é que ele não tinha, o que é que tinha que ser implementado. E ele ter-me dito, Martim, olha, tudo aquilo que tu nos disseres, ou deres para fazer, ou a tua equipa, nós não vamos fazer, nós vamos fazer 10 vezes mais. Ou seja, ele estava mesmo com vontade. E ele estava mesmo com essa vontade. Mas é isso que faz a diferença. As pessoas depois... Até porque assim, as pessoas também têm que... Se tu sabes o caminho, não é? Tu já conheces o caminho. Por exemplo, quem passa pelo processo já conhece o caminho. Eu sei que o caminho é este. Pá, não vale a pena inventar. É ir por aqui. É fazer isto. É o básico. E o básico às vezes... E digo, o básico é tão simples como todos os dias eu fazer as abordagens, fazer contactos, falar com pessoas e depois, claro, depois criar os processos para tudo, não é? Porque às vezes as pessoas criam processos para uma situação e não pensam que, não, eu tenho que pensar que esta situação vai se repetir várias e várias vezes e assim a coisa está feita, claro. Já não mexo mais aqui, é? Que é outra coisa que eu sei que vocês também ajudam muito. E nem é só isso, aliás, nós quando... Isso é uma das coisas que nós fazemos, sim, nós entramos na estrutura e passa muito por inserir números, melhorar os canais de distribuição, otimizar os processos, etc. Mas mesmo assim, nessa parte toca os processos. Isso é outro dos pontos, que é raramente encontramos alguém que tenha processos mapeados. E isso para mim, eu acredito, eu acho que isso para mim é o mesmo, é um inegociável. Ganham imensas horas. É um inegociável. E porque, vamos lá ver, por exemplo, eu tenho por exemplo, mesmo tocando até a empresa de intermediação de crédito, eu tenho muitas que chegam ao pé de nós e dizem assim, olha, Martim, eu tenho 8 pessoas, ou 8 ou 9 ou 10 gestores, mas ninguém está a produzir e ninguém consegue, e etc. E eu digo, ok, mas... aquilo que falta aí, e às vezes elas até têm a tendência a dizer, não, mas a culpa não é minha, porque eu já tive isto, já tive aquilo, eu já recrutei, mas a responsabilidade não é minha. Eu gosto de dizer que não dizemos culpa, dizemos responsabilidade. Isso é tudo falta de método, que não existe método. As pessoas entram dentro da estrutura e não sabem... Não há onboarding, não há um processo, passo a passo, claro, agora isto, agora... Claro, sim, e se isso estiver tudo escrito, não é? É muito mais simples. Tipo, a pessoa entra, este onboarding, a informação é esta. Até fui eu que desenhei isso. Nós temos criámos um passo a passo para os meus diretores. Os meus diretores têm um documento que eles sabem que entram,
primeiro passo, segundo passo, ou seja, eles basicamente até à altura da abertura de loja têm ali tudo. Tem o framework todo completo. Está tudo ali, tal, e aquilo, e eu estou a melhorar cada vez que, olha, falta aqui por isto, vamos, porque depois é isso, nós temos um processo montado para algo e depois temos que ir ajustando, olha, o que é que está a falhar? Falhou isto, então vamos ajustar aqui, e então estamos sempre a aperfeiçoar, e isso poupa tempo a toda a gente. E não é só isso, muitas das vezes nós não temos os processos nem temos as metas, mas vamos lá ver. Nós quando mapeamos um processo, vamos pôr um processo de venda, nós temos que identificar que métricas é que correspondem a cada fase desse mesmo processo para depois medirmos. O intuito de metrificar esses mesmos processos é tu depois, à medida que vais medindo, fazendo e executando aquele processo, tu vais tendo dados, vais tendo números e com esses números tu depois, ao veres se aquilo está dentro da média, se está saudável, se não está saudável, vais otimizando esse mesmo exatamente, processo. vais vendo que as porcentagens começam a ficar cada vez mais interessantes. interessantes. Porque isto e a realidade e as pessoas às vezes não têm essa noção. Falhou ali, ok, isto falhou onde? Falhou aqui, então o que é que podemos fazer aqui para melhorar isto? Então vamos alterar. É tipo, olha, um problema que existe muito no mercado as taxas de recolha de documentação. Sim. As pessoas demoram muito tempo a recolher documentação ou não conseguem e etc. E já encontramos empresas que elas dizem, olha Martim, o meu problema é eu não consigo gerar leads, eu não consigo ter oportunidades ou eu não consigo converter, e o problema não é esse, às vezes o problema está ali no meio do funil, mas eles não conseguem identificar porque não têm dados. Não sabem, não registram. Então não sabem onde é que está. Nós temos empresas, já tivemos empresas que chegavam ao pé de nós e tinham uma taxa de recolha de documentação de 20%, 30%. 40%. E é tipo, para que é que tu queres gerar mais oportunidades se o teu processo está mau? Sim, primeiro tem que melhorar e não é só isso é a diferença entre tu agarrares e escalonares ou escalares. Escalonares, tu agarras e metes mais dinheiro no funil, trazes mais comerciais. E é verdade, metes mais dinheiro no funil, metes mais dinheiro na máquina, trazes mais pessoas, trazes mais comerciais, investes em marketing, etc. Mas a falha está ali. E tu estás sempre a investir. E tu estás a investir para quê? Para gerares mais crescimento. Só que tu aí estás a perder margem e rentabilidade. E estás com muito mais esforço. Estás a perder margem e rentabilidade, muito mais esforço, etc. Quando podias só melhorar uma métrica do teu funil. Se tu tivesses dados e números claros e um processo bem montado para poderes perceber que o gargalo está ali. Não. E isto acontece tantas vezes. Mas só que assim, para ti isso é fácil. Para uma parte das pessoas não, porque as pessoas nunca foram muito habituados, né? A vossa geração, essa geração mais jovem, já vem muito com esta parte de montar processos, com o digital, é tudo, vocês conseguem fazer tudo muito mais fácil. Claro. E incutir isto agora na velha guarda é mais desafiante. E esse é o desafio, mas estamos cá para o fazer. Sim, mas vai-se fazendo. E eu acho que hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, não é? As pessoas hoje têm muito receio agora da inteligência artificial e eu vejo isso como uma vantagem, que é, ok, se eu souber usar estas ferramentas todas que existem, não é? Eu vou ser muito mais produtiva, ou vou ganhar muito mais dinheiro. Se eu vou reduzir tempo, não é? Vou ganhar muito mais dinheiro, portanto as pessoas têm que ser aqui realmente muito inteligentes. E é esse o caminho, que todas as empresas têm que fazer. Aliás, quem não usar a inteligência artificial esquece, fica para trás. Aliás, nós hoje temos um departamento interno de inteligência artificial que é muito dedicado a isso. E aliás, temos uma data de ferramentas feitas para a intermediação de crédito, o que é top. E como automatizar as FINs, etc., os mapas comparativos, a minha equipa é que desenvolve, portanto não vou entrar muito em detalhes, mas são ferramentas que otimizam uma data de tempo. Sim, eu senti isso, por exemplo, no nosso CRM, não é? Nós temos agora um CRM que é espetacular, não é? Tu fazes o processo todo desde a lida até a escritura, tu fazes os mapas comparativos. Sim, ou seja, é top. É uma diferença e eu percebo que estou a dizer, estas ferramentas hoje em dia permitem que sejamos, vamos ser mais produtivos, vamos ganhar mais tempo, ganhar mais energia e podemos focar realmente aqui, onde nós queremos, não é? E onde produz mais valor. Sim, exatamente. Olha, e depois há bocado a gente meteu muita conversa no meio, eu acabei por ficar ali numa parte, só para te concluir aqui, a parte do percurso, não é? Porque eu fiquei ali na parte da, portanto, na decisões e soluções, quando dei aqui a volta e as coisas começaram a fluir. O que é que aconteceu depois? Depois, entretanto, fui convidada para coordenar a DS Entrepreneurs há 2 anos. Mas agora há 2 anos e pouco. Tu és coordenadora há 2 anos? Só. Eu pensava que era mais tempo. Não, na coordenação toda. A marca tem 8, mas eu estou na coordenação há 2. 2 anos e meio, pronto, basicamente. Porque... Agora, coisa, eu estava na o quê? Ainda vou à pergunta que é como é que tu tens calendário para isso tudo? Olha, com muito planeamento, com muita com muita agenda, com tudo bem controlado.
Mas o que é que aconteceu? Eu depois, o meu foco, quando eu comecei e quando eu decidi empreender, era muito o dinheiro. O meu foco era muito mudar a vida, ganhar dinheiro. Isso depois passa. Mas depois o que é que aconteceu? Quando eu cheguei a um ponto, quando a gente atinge aquela chamada felicidade financeira, que é, eu já consegui ter um bom ordenado, ter uma casa que eu quero, um bom carro. Então tu parece que chegas ali a um ponto em que essa parte está satisfeita. E depois é aí que tu consegues perceber o que é que motiva. E eu descobri isso depois com a minha equipa, quando eu comecei e tu também deves sentir isso, quando eu comecei a aumentar a equipa e depois comecei a ver eles a terem resultados, eu disse, é isto. Dá mesmo satisfação. Porquê? Pessoas que começaram do zero, ou pessoas que eu desafiei, que estavam com um ordenado base e depois começaram realmente aqui a ganhar dinheiro a sério, não é? Tinha comerciais a ganharem 10, 15 mil euros no imobiliário e no crédito. Claro. Pronto. E então, eu vi que era isso que me motivava, era ajudar as pessoas a crescer. Isso é que me enchia mesmo, ficava mesmo satisfeito. Eu ver assim, eu ajudei nisto, ele mudou a vida dele e eu ajudei. E depois foi isso que me fez depois vir para a coordenação, não é? Porque não foi o dinheiro, porque a gente sabe que quando estamos focados nos nossos negócios é o da rentabilidade. Aqui na coordenação o meu desafio foi mesmo as pessoas, foi eu poder trazer todo o valor que eu tive durante o meu crescimento e poder ajudar as pessoas realmente também a crescerem e isso motiva-me. Isso é o mais satisfatório. E a gente chega a um ponto que é assim, eu quero fazer aquilo que realmente gosto de fazer, que me dá paixão em fazer. É o propósito. É o propósito. E enquanto isso me der paixão de fazer, é isto que eu vou fazer, pronto. E depois surgem outras coisas, a gente vai mudando, não é? Isto, a vida é assim, mas é realmente isso, é este propósito de realmente ajudar os outros a crescer. Eu muitas das vezes digo que eu, se não me pagassem para fazer aquilo que eu faço, nem para dar consultoria, nem para ajudarem, eu chegar a uma consultoria, que hoje em dia muitas delas já não sou eu que dou, é a minha equipa, mas eu chegar lá e conseguir ver a realização e a satisfação da pessoa do outro lado ao saber, ok, tipo, já tenho clareza, já tenho um caminho, que é aquilo que muitas vezes nos falta. Eu digo muitas vezes que nós temos clareza, executamos. Quando executamos, depois vamos começando a perder clareza, então vamos ter que ganhar clareza outra vez do que é que temos que fazer, voltamos a executar, a pôr profundidade, etc. E a realidade é que eu digo muitas vezes fazer isso graças só como um hobby, tipo 2, 3, 4 horas por dia. Se eu não tivesse mais nada para fazer, acho que era o que eu fazia. E é importante a equipa saber que tu tens uma missão. Qual é que é a missão, não é? Não é só fazerem dinheiro. Claro. Tem que haver algo mais, não é? Claro. Porque senão fica tudo muito... Aliás, eu acho que hoje em dia ainda mais importante que tudo é mesmo ter uma boa visão. Sim. Porque a visão é que diz tudo. Sim, e sem dúvida. Aliás, ser visionário. Eu agora gravei um vídeo para o YouTube onde também abordei alguns pontos sobre isso, sobre a parte da visão. E a maior parte das empresas, e vamos lá ver, tocando aqui no ponto daquilo que é a visão na realidade é tu conseguires imaginar algo e ao imaginares esse algo conseguires construir um caminho para lá chegar. Já fizeste a tua V5 ou V10? A minha? V5 ou V10? A visão a 5 ou 10 anos? Eu tenho 5 anos. Ou seja, a nossa visão é ser o maior ecossistema de vendas em Portugal nos próximos 5 anos, capacitando a nível educacional e consultivo, comerciais, gestores, líderes e organizações a atingir os seus níveis mais altos de performance. Espetacular, tens isso aí na ponta da língua. Claro. Eu e a minha equipa, atenção, toda a gente sabe. Ou seja, isso faz toda a diferença. Ou seja, tu criaste uma visão. E passa isso à equipa todos os dias, que é o mais importante. Exatamente, criaste a tua visão há 5 anos, passaste isso à equipa, portanto isso vai acontecer. Quer ter um propósito. Se calhar ainda vai acontecer mais cedo do que pensas. E é aí que entra o propósito. É tipo, às vezes as pessoas dizem, ok, nós temos muita tendência de dizer, ok, tu como líder deves passar a tua visão à equipa. E as pessoas, ok, mas o que é que isso quer dizer? Ou o que é que isso significa na prática? E é isso, é ter esse planeamento e conseguires dizer às pessoas, ok, esta é a nossa direção, este é o nosso propósito, isto é o que nós vamos fazer. E isso é o que inspira as pessoas a fazer mais todos os dias. Por isso é que muitas das empresas não têm... E não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Aliás, muitas das pessoas que estão comigo na minha empresa... Só é que às vezes as pessoas vêm-se muito tarde. Aliás, só para teres uma noção, nós hoje em dia nós somos, se calhar, a cultura de consultoria mais jovem em Portugal. E consultoria... Vocês são quantos já na equipa? Nós somos 12. 12? Já fomos 13. E as idades, é tudo assim dentro, como tudo, na casa dos 20? Temos pessoas entre os 20, que é... Aliás, eu sou dos mais novos. Eu sou dos mais novos. O CEO é o mais novo. Temos dos 20 aos 29. A pessoa mais velha tem 29. Temos pessoas com 29, 24, Mas 25. tu quando tiveste 30 já vais estar milionário. Tens noção?
Com 30 anos. Eu tenho a certeza que sim. Mas temos que fazer muita coisa para lá chegar. Mas vamos lá ver, consultoria hoje é um mercado muito sénior e nós hoje temos a cultura de consultoria mais jovem em Portugal. E mesmo as pessoas que nós temos dentro da nossa empresa, elas saberem que fazem parte disso e que estamos a fazer algo que realmente hoje em dia ainda não é grande, é pequeno, bastante pequeno ainda para aquilo que nós queremos fazer, mas eles acreditam e sabem que um dia vai ser grande. Isso é o que passa esse propósito e essa cultura deles todos os dias irem ao extra mile. Que é muitas vezes as pessoas dizem, ok, mas as pessoas que eu tenho hoje em dia parecem tão motivadas, não fazem as coisas. Porque não sentem isso. Porque não sentem esse propósito, não sentem essa vontade de eu tenho que fazer mais. Não tiveram um visionário que lhes deu a visão. O caminho, a clareza, claro. E isso, é assim, no coaching eu aprendi, existem exercícios onde tu podes ajudar as pessoas a criar, não é? Criar, fechar os olhos, a tentar imaginar-se aqui. Eu às vezes até ajudá-las ela, porque assim, há duas coisas importantes, que é importante elas na empresa conhecerem a tua visão e participarem na tua visão, mas também é importante elas terem a delas, tu ajudares elas a criar a delas, não é? Tu tentares que elas imaginem-se daqui a 5 anos, fechem os olhos, tentem imaginar, tentem escrever, como é que tu te imaginas daqui a 5 anos, como é que tu gostavas de estar, onde é que tu estás, com quem é que tu estás? É isso, e aliás, com quem é que tu estás? Hoje em dia, muito daquilo que eu faço também dentro da parte estratégica, ou seja, nós temos 4 tipos de consultoria estratégica, consultoria comercial, que é estruturar os departamentos comerciais, consultoria de vendas, que é treinar e formar as equipas comerciais, e depois temos a parte back-office, uma ótica mais de CRMs, integrações, automatizações, whatever. Na parte estratégica, e aliás, ainda agora há pouco tempo com 3 clientes, tenho estado a definir isso, e ajudá-los a definir a visão, e eu dou sempre esse framework, que é, e aliás, foi isso que eu e o meu sócio fizemos, eu e o Guilherme, nós fizemos de forma separada. Eu virei-me e disse, Guilherme, nós quando decidimos definir uma visão, muitas das vezes nós temos uma visão, valores e missão e etc. por vaidade. Sim. Porque fica bonito. E só quando nós realmente entendemos o valor das coisas é que definimos as coisas como deve ser. E então na altura nós, para definirmos a visão, cheguei ao pé do Guilherme e disse, olha Guilherme, nós ainda não temos uma visão definida. E aliás, tu não tens uma visão definida, permite, faz com que tu muitas vezes vás para sítios ou para direções ou a fazer coisas que não enquadram na tua visão. Aliás, muitas coisas que eu fiz, que se eu soubesse a minha visão antes, não as tinha feito. Isso faz parte do percurso, não é? Mas o framework que eu utilizo e que eu utilizei como sócio para nós definirmos essa mesma visão foi isso, que é, ok, virei para o Guilherme e disse, olha Guilherme, vamos definir os dois num papel, eu vou-te dar estas perguntas e tu vais responder o que é que tu gostavas de estar a fazer daqui a 5 anos, com quem é que tu gostavas de estar, onde é que tu gostavas de estar a investir o teu tempo, o que é que tu gostavas de ter, o que é que tu não gostavas de estar a fazer, com quem é que tu não gostavas de estar, e eu estou a definir isso porque depois isso permite perceber, ok, será que eu quero ter uma empresa grande? Será que eu quero ter uma empresa mais pequena e gerar mais lucro e ter um EBITDA maior? O que é que eu realmente quero? E porque às vezes as pessoas não têm essa noção. Sim. E é tipo, estamos só a construir, a fazer, mas nunca sabemos onde é que queremos chegar. Onde é que queremos chegar, sim. E então tu muitas vezes estás a construir em prol. Se não sabes para onde é que queres ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, exatamente. Por isso é que as pessoas andam para aí perdidas, muitas delas não sabem o que é que tu queres afinal. E isso é importante as pessoas pensarem nisso. Assim, onde é que tu queres estar daqui a 5 anos? Com quem? Com o quê? A fazer o quê? Queres estar reformado? Queres estar a viajar? Queres estar a trabalhar? E as pessoas nem pensam nisso. Eu noto quando eu faço essas perguntas, as pessoas ficam assim, epá, sei lá, nunca pensei nisso. E é super importante os líderes também fazerem isso, não é? Fazerem isso não só para eles, para passarem a visão deles à equipa, mas também fazerem com que a própria equipa crie a própria visão. Claro. Não é? Até porquê? Porque pode não estar alinhada. Claro. Porque imagina, eles estão a ir na tua visão, mas a deles não tem nada a ver. Vai chegar a um ponto em que a coisa não vai funcionar. Não, e aliás, por exemplo, eu acho que qualquer empresa deve posicionar a sua empresa como o caminho ou seja, definir e dar às pessoas o espaço e aquilo que elas precisam para também elas próprias chegarem do seu ponto A ao ponto B. Ou seja, a minha empresa para os meus colaboradores é um veículo para eles irem do ponto A ao ponto B. E aliás, se a evolução que eles tiverem que ter e os objetivos deles não estiverem alinhados também muito com aquilo que é os objetivos e a ambição da empresa, aí está, as coisas não acontecem. E elas têm que perceber que exatamente, ou seja, à medida que elas próprias também vão evoluindo e que a empresa vai evoluindo, ou melhor, à medida que a empresa vai evoluindo, elas próprias têm que se adaptar a essa evolução. Então também as coisas nunca vão acontecer. E aliás, uma das coisas que nós investimos hoje bastante, e é mesmo obrigatório dentro da nossa estrutura, é essa parte do desenvolvimento pessoal. Por exemplo, nós temos uma
uma regra nos nossos documentos onde temos escrito as funções, responsabilidades, etc. de cada pessoa. Sim, vocês têm tudo documentado. Tudo não há nada mapeado, ali que falhe. não há nada. Já sabes bem o que é que tem que ter, qual é o perfil daquela pessoa. Não há nada que falhe. Tens os pormenores todos, as tarefas todas definidas. Tudo, não é? Um processo para cada tarefa. Não, porque depois permite standardizar, que é tipo... Tens processos para cada tarefa? Para cada uma das tarefas? Há coisas que não. Não, nós temos... Era só para ver Imagina, o nível. nós temos um conjunto de componentes que nós sabemos que são necessárias em cada departamento ter processos. Porque nós já chegámos a um ponto, houve uma altura que nós percebemos, ok, tipo, nós documentámos tudo, então já temos muita gordura. Pois, já foi demais. Exato, e depois chega a um ponto que já tens muita demais. gordura e depois começa as coisas a ficar confusas. Então tu tens é que definir que componentes é que tu precisas ter. Mas isso é bom, porque vocês testam em vocês e depois ainda Claro. têm mais ferramentas para aplicar depois aos outros, não é? Claro, Porque claro. já passaram pelo processo. Claro, Não é? claro. E então nós nessa parte, como eu estava a dizer, até mesmo nesses documentos onde temos mapeado essa parte, nós colocamos uma regra que é a pessoa tem que ir 3 vezes por semana ao ginásio, porque lá está, nós investimos no desenvolvimento pessoal das pessoas, porque se as pessoas não estiverem bem e elas próprias não se desenvolverem, elas não vão dar esse contributo à empresa. E então nós queremos desenvolver uma cultura que permita esse desenvolvimento pessoal e esse crescimento também para cada pessoa a nível individual e não só dentro da empresa. Eu acho que isso é o mais importante. Não, e porque é tal coisa, é a roda da vida, não é? As pessoas para estarem bem têm que estar bem em todas as áreas da vida, não é? Claro. Eu tenho que pensar no meu pilar mental, no meu pilar físico, no espiritual, não é? Quando digo espiritual não estou a falar de igreja, estou a falar de espiritual. As pessoas têm que ter fé, têm que ter acreditar em alguma coisa, têm que ter qualquer coisa que as mova e é importante nós também os ajudarmos nisso, que há pessoas que nem ligam a isso, não é? Porque o que é que acontece? Se a pessoa não está bem fisicamente, se tem problemas de saúde, isso vai impactar em tudo. E aliás, por exemplo, eu tenho reuniões individuais com a minha equipa, 2 em 2 semanas, né, com cada pessoa. E um dos pontos que eu toco mais, a maior parte das vezes, nem é o trabalho, mas sim o emocional. No emocional. Que é como é que ela se sente. Como é que ela se sente. Eu acho que esse acompanhamento próximo também é muito daquilo que faz a diferença. E é tal coisa, às vezes as pessoas estão com problemas até graves, até em casa, com a família, e nós não sabemos, com os filhos, claro. qualquer situação. E depois não está bem. E se calhar nós até podemos ajudar aí, porque às vezes as pessoas só precisam desabafar, de conversar um bocadinho, claro. deitar e ouvir deitar cá para fora. Que alguém as ouça. Porque às vezes em casa ninguém as ouve. E às vezes é tão simples, mais simples que as pessoas pensam. As pessoas estão ali com métricas e a cabeça da pessoa está no problema que deixou em casa, não é? Claro. E isso não pode ser. Não, isso é super importante. Uma última pergunta antes de acabarmos, já estamos quase a acabar, que é... Passou num instante. Eu acho que ainda dá para ficar aqui mais 1 ou 2 horas. Não, isto estava para sentar aqui o dia todo a falar. Dava para estar aqui o dia todo a falar e havia conteúdo para tal. Sim. Mas a maior questão é, que conselho é que tu darias hoje a alguém que está a começar? É assim, o conselho que eu daria a alguém que está a começar é realmente, primeiro, criar clareza de onde é que ela quer ir, não é? Aquilo que falámos aqui um pouco, que é ponto A, ponto B, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir. E se calhar até pensar um pouco no que nós falámos, criar a sua própria visão de qual é o caminho que quer fazer. Porque se eu não souber isso, vai ser difícil saber para onde é que vou. E depois é acreditar, porque eu acho que a partir do momento em que nós realmente queremos algo e acreditamos, é só querermos, nós vamos lá, assim não há hipótese. Quando nós realmente acreditamos e queremos as coisas, nós conseguimos. Agora, eu preciso é de, ok, eu quero chegar ali, eu quero isto. Que ferramentas é que eu preciso ter? Que conhecimento é que eu tenho a adquirir? Quem é que eu me posso basear ou pedir ajuda? Clonar, não é? Claro. Quem é que está? E outra coisa importante que é isso, olhem à vossa volta e vejam quem é que é a pessoa que está onde eu quero estar e vejam o que é que ela faz. Claro. E falem com ela e peçam conselhos. Claro. Eu faço isso várias vezes. Isso é o principal. Olha, aquela pessoa naquela área está onde eu gostava de estar. Aliás, eu dou consultoria e também me dou muita consultoria a mim. Porque o know-how que me dão a mim é o know-how que eu também dou. Isso claro, eu estou sempre a aprender. Olha, eu aprendo contigo. Tu tens conhecimento que eu não tenho. Tu tens conhecimento que eu não tenho. E vice-versa. Exatamente. Ou seja, e é isso que eu gosto. Por isso é que eu gosto muito de estar com pessoas diferentes e falar com pessoas diferentes. Portanto, o conselho que eu dou é mesmo isso. É as pessoas acreditarem realmente. Primeiro, decidirem, não é? Decidirem o que é que querem. E depois ir atrás do sonho e não desistirem. E já sabem que isto não é fácil. Vão cair, vão se levantar. E perceber que isto não é fácil. Não é? Se fosse fácil era para toda a gente. Mas é que nem todos estão lá em cima. Portanto, é isso. É isso. Boa. Obrigado, Silvia. Excelente conversa. Olha, obrigada eu e parabéns pelo teu percurso. Obrigado. E o que precisares que eu te possa ajudar, também podes contar comigo. Mas está sempre cá um para o outro. Então vá, obrigada. Muito obrigado, Silvia.